Estamos iniciando e ao vivo o podcast Mais Vida, aqui agradecendo a todos essa plataforma, eu sempre julgo, tão maravilhosa, que através da informação transforma e salva vidas, que é a Dr. Play. Portanto, nosso agradecimento sempre sincero, honesto e garantindo, já de antemão, teremos mais uma grande edição, porque eu tenho ao meu lado uma grande especialista, eu posso dizer também uma amiga e uma estreia aqui no podcast Mais Vida, a doutora Rossana Suassuna. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no programa que literalmente sempre dizemos e continuaremos. Nós salvamos vidas. Muito obrigado, doutora. Bom dia, Fábio. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né? Principalmente para abordarmos temas tão importantes e tão relevantes no nosso dia a dia. Eu, como especialista, né, nessa área, convivo diariamente com esse público, que a gente vai falar muito durante o programa, e é um prazer estar aqui novamente. E quando nós falamos, e é o que o mundo busca, emagrecimento, eu tenho, sem sombra de dúvida, porque conheço, sei o que estou a dizer, a doutora Rossana como uma das grandes especialistas no Brasil. Doutora, a senhora está de parabéns. Eu acompanho a interação maravilhosa através das redes sociais, obviamente, principalmente o Instagram e o modo, até a ação de utilidade pública que a senhora promove é algo extraordinário, doutora. Exatamente. É um propósito, né? Eu costumo dizer, Fábio, que a gente, quando faz medicina e é médico, a gente vive um propósito, né? E eu me identifiquei na área, né, do estudo da obesidade. Eu tenho pós-graduação em obesidade, né? E atuo nessa área há mais de 2 anos, nesse específico público. E, assim, é transformador, né? Eu digo que é transformar vidas mesmo, porque o paciente obeso que me procura, ele tem essa necessidade de ser acolhido. E quando a gente acolhe, a gente consegue tratar. Então, esse é realmente o propósito do atendimento em si, acolher para tratar. Doutora Rossana, só uma curiosidade. A senhora enveredou por essa vertente, lógico, de cuidar das pessoas, traduzido em saúde e bem-estar. Houve algum fato assim, familiar, ou vem a ser um dom mesmo, uma coisa que a senhora foi vendo gradativamente de acordo com os estudos realizados? Porque quando a gente olha as especializações da senhora, são muitas. E no mundo cada vez mais globalizado, obviamente nós precisamos sempre estarmos atentos, atualizados. Aí quando eu vejo, muitas vezes tem os simpósios, não importa, ou nacionais ou internacionais, aí está a doutora lá. Como é, doutora, que a senhora vê todo esse caminho, como foi que tudo isso começou a acontecer na vida da senhora? Na graduação mesmo, né? Na graduação a gente consegue enxergar a medicina como um alívio da dor, mas a gente é muito acostumado a tratar a doença em si, né? O olhar preventivo, o olhar integral, eu fui buscar depois da graduação, né? Com as pós-graduações mesmo, que, como você citou, eu fiz algumas. Então, esse olhar integral do paciente, não só focado na doença em si, foi o que me estimulou a buscar realmente me especializar mais a fundo. E quando a gente vê o ser humano integralmente, a gente consegue aliviar muito dores, né? Então, esse propósito que você traz é um propósito que eu trago comigo. E isso é vivenciado nos meus atendimentos, na minha clínica. Então, a gente consegue enxergar o paciente como um todo e isso traz um caminho resolutivo no tratamento de uma forma geral. A abordagem é focada pelo lado preventivo e integral do paciente. Aí, doutora, quando começamos, que é fruto aqui de toda a nossa conversa, amparado na ciência e na pesquisa, e olhamos os números, até mundiais, na obesidade, a preocupação é imensa. Tanto que a primeira tela diz, inclusive atualizada, 1 em cada 7 pessoas
tem obesidade no mundo. E quando a OMS faz a projeção, tipo, para os próximos 10 anos, já se pressupõe que esse número será 1 a cada 5. Doutora, isso é demasiadamente sério, não é, doutora? Muito sério. Na verdade, só cresce, né? A obesidade só cresce, a gente só vê mais, né, essa estatística crescendo. E assim, é uma doença, né? A gente já focando para esse lado, ela já tem o CID, tem diagnóstico e é doença crônica, né? A obesidade é considerada uma doença. Então, essa estatística somente, a gente precisa olhar, as políticas de saúde precisam estar realmente com esse olhar para essa doença. Porque é uma doença, Fábio, que ela traz outras doenças consigo. Ela é porta de entrada para outras doenças. A hipertensão, a própria diabetes, câncer, né? Então, são doenças que estão atreladas. Mesmo que o paciente diga assim, eu não sinto nada. Mas um paciente obeso é um paciente inflamado. É um paciente que tem mais riscos de estar doente, né? Mesmo que ele não tenha um diagnóstico, mas ele se enquadra numa doença. Então, esse olhar é um olhar realmente que a gente precisa ter para as políticas públicas relacionadas ao processo de obesidade mesmo. Interessante. Doutora Rossana, nós vamos dedicar, inclusive, uma parte dessa nossa entrevista só para falarmos, a senhora como grande especialista, dos alimentos mais inflamatórios. Mas, doutora, é muito interessante. Lógico, eu me enquadro nessa sistemática até porque há cerca de 5 anos tive que fazer uma bariátrica depois de várias tentativas, algumas irresponsabilidades também, não escutar os conselhos médicos. Aí já vem uma pergunta nesse contexto. Os pacientes naturalmente são obedientes, doutora, quando a senhora diz siga dessa maneira, porque o mundo que nos cerca, cada vez mais imediatista, e vamos dizer, os alimentos que fazem tanto mal, eles estão aí de modo muito fácil e muito atrativo. Como equacionar isso, doutora? Isso. Eu costumo sempre trazer isso em consulta, né? É muito importante essa sua fala, Fábio, porque assim, o paciente ele precisa entender todo um contexto. E o médico ele precisa ser parceiro do paciente, né? Ele tem esse acolhimento na consulta, essa motivação precisa partir também do paciente, né? Então, quando ele enxerga que tem um caminho para ser seguido, existe um processo, né, no tratamento que não é linear, é cheio de obstáculos, e nesses obstáculos incluem a parte alimentar, né? O paciente vem com um contexto alimentar muito diferente do contexto, muitas vezes, habitual, saudável. Então, essa conversa é uma conversa que precisa ser realmente esclarecida em consulta, né? Mas eu costumo dizer sempre que, tipo, não é a restrição em si. Você não precisa ficar também sem comer. Para emagrecer, você precisa comer, mas você precisa comer com qualidade. Você precisa comer certo, né? E esse olhar da nutrologia, ele também vem junto da nutricionista. Não adianta o paciente também não saber o que comer. Ele precisa enquadrar isso no seu dia a dia, no seu estilo de vida, e a partir desse momento ele consegue ter uma relação melhor com a comida. Então, eu sempre digo, você precisa enxergar uma relação saudável com a comida para que você, durante o processo, você consiga se enxergar num processo, Fábio, que tenha mais, vamos dizer assim, resultado a longo prazo, né? Então, é algo que precisa ser esclarecido e o paciente consiga ter motivação para dentro desse propósito. Mas a motivação, muitas vezes, não está presente, né? Então, a gente precisa enquadrar a disciplina, a constância de hábitos, e isso é algo que precisa ser construído, né? Não é do dia para a noite, é algo que a gente consegue construir no processo e vai ter altos e baixos, como eu falei. Mas, no final, a jornada vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai. Ô, doutora, quando a senhora tenta de todas as sistemáticas para que uma pessoa readquira a saúde, o peso ideal, e vamos supor, os casos são muito variados, que não consiga, e a senhora tenha que dizer, olha, o caminho possa ser a cirurgia bariátrica.
Esse momento é um momento de uma certa frustração ou é um momento natural para alguns casos, doutora? Na verdade, a cirurgia bariátrica é um tratamento, né? A gente tem o tratamento medicamentoso, que tem os pacientes que se enquadram no tratamento medicamentoso, e tem o tratamento cirúrgico, que é um tratamento eficaz da mesma forma, só que existe perfis de paciente público para cada perfil de tratamento, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica como tratamento medicamentoso, da mesma forma, vai precisar ser construído junto com o paciente uma jornada, porque não é só a cirurgia bariátrica, existe o pós-cirúrgico, né? Da forma medicamentosa existe o processo de manutenção de peso também. Então, esse olhar da construção de hábitos e todo o propósito tem esse olhar também focado na cirurgia bariátrica. Mas eu não diria que frustração. Eu diria que quando o paciente ele tem esse entendimento junto com o profissional que ele escolheu para tratá-lo, ele vai seguir uma jornada mais leve, mais direcionada, que muitas vezes ele está perdido, ele não sabe por onde ir, porque às vezes, Fábio, ele já teve tantas tentativas frustradas anteriormente, que ele pensa assim, será que essa vai ser mais uma tentativa frustrada? Mas eu costumo dizer que quando o médico que ele escolheu segue com ele nessa jornada, ele não se torna um caminho tão frustrado, né? Mas um caminho mais leve e um tratamento mais assertivo no final, que esse sempre será o propósito, né? Proporcionar saúde e qualidade de vida para esse paciente, seja por cirurgia bariátrica ou por tratamento medicamentoso. Estamos ao vivo, é o podcast Mais Vida, aqui posso dizer, para toda a plataforma Dr. Play, e daqui a pouquinho no YouTube Dr. Play Saúde, você terá essa excepcional entrevista na íntegra para que possam compartilhar, é público, recortar trechos, publicar e ajudar a salvar muitas vidas. Doutora, esse é um tema agora, talvez um dos mais buscados, pesquisados, as pessoas veem com muito interesse, procuram informações junto à senhora devido ao grau de atualização. Novos remédios para tratamento da obesidade. E aí tem um paralelo, creio, podemos até citar o nome porque se tornou uma coisa assim tão conhecida. Ozempic, quase todo mundo hoje já fala, já lembra, já cita, mas temos novidade e eu queria a opinião da senhora e depois virão, obviamente, algumas perguntas que chegaram do público. Graças à ciência, né, Fábio, graças à tecnologia, o tratamento da obesidade, ele vem tendo esse olhar, né? E aí a gente tem o Ozempic, que é um medicamento que foi aprovado para o tratamento da diabetes, mas com grandes resultados na perda de peso, foi aprovado nos Estados Unidos, mas a gente já tem o Wegovy, né, que foi aprovado para obesidade mesmo, com a dosagem maior do que 1 miligrama, com a dosagem de 2,4, que a gente espera que chegue agora no próximo ano, né, no primeiro semestre para o Brasil. Então, é um medicamento que trouxe, né, que traz mais de 15% na perda de peso, né? E o Mounjaro é um medicamento que a Anvisa aprovou para diabetes, mas com grandes resultados também na perda de peso. Comparado, teve um público no estudo, né? 36% desse público teve um resultado comparado à cirurgia bariátrica, né? E aí a gente tem um ponto importante de diferença entre o Mounjaro e o Ozempic, que é a combinação de 2 hormônios, né? O Ozempic, ele é um análogo do GLP-1, né? Que é um hormônio produzido no nosso intestino, que tem um controle de sensibilidade à insulina, né? Melhora esse controle da sensibilidade à insulina. O paciente, ele tem um olhar de desacelerar o esvaziamento gástrico, automaticamente ele tem uma saciedade maior. Mas o Mounjaro, ele tem o duplo, né? Ele tem o GLP-1 e tem o GIP. Então, os otimizadores desses hormônios, ambos produzidos a nível intestinal, têm esse olhar de um resultado mais amplo. Por isso, é uma expectativa muito boa para a gente, né? Ter esse olhar de um tratamento medicamentoso que já foi comparado com a cirurgia bariátrica. Sensacional, doutora. E observando aqui para os dois, vamos pensar positivamente que no próximo ano chegou o novo medicamento também. Aí eu pergunto,
o Ozempic vai se deixando de lado nos tratamentos ou vai depender de cada caso ou vai depender do bolso? E aí, doutora? Tem esse olhar que a gente precisa realmente entender, Fábio. Outra coisa importante é que a gente tem os bons respondedores do tratamento medicamentoso e os maus respondedores. A gente tem os dois públicos, né? Então, a gente tem um público que se encaixa com o Ozempic, a gente tem um público que se encaixa com outros medicamentos, que tem o Contrave agora, que está vendido nas farmácias. Ele é a associação do naltrexona com bupropiona, né? Que também tem esse olhar para a fome emocional, o paciente que tem mais esse olhar obeso, compulsivo, então se enquadra muito bem. Então, tem os perfis para cada tipo de medicamento. Então, não diria que o Ozempic vai ficar de lado, né? Porque a gente tem o Wegovy que vai chegar próximo ano, né? Também com a dosagem maior. Mas, assim, vai ter o perfil que vai se enquadrar com o Mounjaro. E isso aí a gente não tem como determinar. Mas a gente precisa entender o perfil de cada paciente para que o tratamento medicamentoso seja assertivo para aquela individualidade específica daquele paciente. Ô, doutora, no caso do Mounjaro, obviamente nos Estados Unidos já legalizado, né? Alguns brasileiros já devem, com certeza, estar utilizando. E a senhora, creio que deva ter relatos. O que é que estão falando, doutora? Então, eu tenho, na verdade, poucos pacientes que estão usando o Mounjaro, mas que esse medicamento ele veio de fora, né? Ele não foi comprado aqui, como eu falei. Mas a gente está em fase inicial de tratamento, então é muito pouco tempo para a gente avaliar ainda essa resposta, né? Está no iniciozinho do tratamento ainda, mas as expectativas são maravilhosas, né? Então, o medicamento, eu sempre digo, ele é bem visto, ele é muito válido, mas sempre ressalto a importância da mudança do estilo de vida do paciente associado ao tratamento medicamentoso, porque a gente consegue que o paciente tenha um resultado mais satisfatório a longo prazo, né? Então, mudança de estilo de vida, eu sempre foco nas consultas e trago também essa ressalta aqui para você, que realmente o medicamento é válido para o paciente que tem a doença obesidade. E muitas vezes foco, força de vontade, se alimente menos, se exercite mais, não resolve, né? Mas a mudança do estilo de vida associada ao tratamento medicamentoso, a gente tem excelentes resultados e muda a história natural da doença. Doutora Rossana Suassuna, doutora, ainda no campo dos medicamentos, o que é que eu vejo? A área de saúde, ela é astronômica. E existem vários profissionais, inclusive da área da nutrologia e por aí vai, que são muito contra qualquer tipo de medicamento. Hoje se fala muito na medicina integrativa, funcional, ou seja, usar outras sistemáticas para a obesidade que não sejam medicamentos. Como é que a senhora vê algum caso ou casos com a senhora de pacientes que o caminho não seriam ou não serão os medicamentos? E aí, doutora? Esse olhar que você traz é muito importante, mas assim, se o paciente ele já tentou de outras formas sozinho, né, com alimentação, melhorou a alimentação, enquadrou a atividade física no seu dia a dia e ele não conseguiu o resultado, né, não conseguiu emagrecer, porque a gente tem o tratamento para obesidade, que é a parte medicamentosa, que a gente está ressaltando aqui. Então, esse olhar, se eu não prescrevo o medicamento com um paciente que tem indicação de fazer uso, eu estou indo contra a fisiologia da doença, tá? Que a doença, ela tem vários fatores associados, fatores hormonais, metabólicos, genéticos, e muitas vezes a força de vontade não vai resolver isso, né? Então, a gente precisa enxergar por esse lado. E quando a gente faz esse olhar, muitas vezes o paciente ele não precisa de conselhos vagos. Vá se alimentar menos, se exercite mais. Ele precisa de um tratamento assertivo, que possa ter significância no que ele busca. E a gente prega muito a melhoria da qualidade de vida desse paciente. Isso é transformador, viu, Fábio? Porque as histórias que eu escuto na minha consulta, pós-atendimento, pós-tratamento, é lindo.
porque é uma mudança de vida mesmo, né? Uma mulher que se vê no espelho, que antes não se olhava no espelho, porque chorava, não consegue vestir uma roupa. Então, a relação com o marido está difícil. Então, quando a gente enxerga isso, a gente enxerga um tratamento muito além do peso. Verdade. Né? Não, então, com assim, certeza. o tratamento medicamentoso, ele é bem válido quando ele tem indicação médica. E ele precisa ser prescrito pelo médico, tá? Então, esse olhar precisa ser muito mais amplo, porque existem efeitos colaterais, né, por trás também do tratamento medicamentoso, que precisa ser ajustado. Como qualquer medicamento, existe efeito colateral. Mas isso precisa ser ajustado e prescrito com o médico de sua confiança. Por isso que eu fiquei tão encantado e até ansioso, mas como a OMS diz, o Brasil é o país mais ansioso do mundo em ter a doutora Rossana Suassuna aqui, porque a experiência dela é algo fascinante no sentido amplo da palavra. Doutora, boa parte das mulheres, mesmo aparentemente em forma, dizem, eu tenho que perder 3 quilos. Aí eu pergunto, o público maior na clínica da senhora, que daqui a pouco vamos falar, é mais de mulheres ou de homens, ou hoje a coisa já está equilibrada? E aí, doutora? Hoje, meu público, eu diria, Fábio, que é 85% feminino, né? E é esse público mais que sofre com a doença mesmo, né? Que realmente está sentindo o impacto do peso, eu diria. Meu público maior é esse. Então, isso me desafia todos os dias a buscar, né, conhecimento para que eu possa, de alguma forma, ser um caminho, né, ter um direcionamento para esse tratamento eficaz desse paciente. Então, é meu público maior, como eu lhe disse, e quando a gente faz essa parceria de amizade no consultório, na própria consulta, a gente consegue que o tratamento ele seja eficaz, porque existe essa parceria, esse acolhimento e essa empatia é realmente eficaz no tratamento. Porque a gente precisa entender o paciente integralmente, como eu falei. Quem é esse paciente que nos procura? Qual é a história de vida dele? Qual a dor que ele traz na consulta? Então, enxergar por esse olhar é acolher, né? Então, eu acho que isso traz muito além, né? Então, faz com que a gente realmente tenha esse propósito e é o que eu busco sempre. De alguma forma, ser propósito para transformar a vida dessas mulheres que me procuram, que é o meu maior público. Doutora, eu fiquei contente, vou explicar por quê. Tem os dois lados da história, doutora. Se as mulheres são em torno de 85% que procuram a senhora para os tratamentos de obesidade, isso mostra também que as mulheres, sempre mais inteligentes do que o homem, estão procurando se cuidar, sim, querem saúde, estão buscando uma vida plena, maior longevidade, não é isso, doutora? Exatamente, exatamente. A gente tem, graças a Deus, né, a gente tem visto essa procura maior, né, por buscar melhorar, por em busca de melhoria da saúde, porque às vezes você, como eu falei, às vezes você tá até com os exames normais, valores de referência, né, que a gente não avalia isso, mas a pessoa não se sente saudável, Fábio. Chega lá indisposta, cansada, né? Então, algo não está normal, né? Então, esse olhar também tem relação com a questão da composição corporal, né? Que acaba dificultando um pouco as atividades do dia a dia e conseguir ter uma relação de sentar no chão para brincar com seu filho, que muitas vezes até cruzar as pernas. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente que disse, doutora, é até difícil de cruzar as pernas. Então, assim, estimular essas mudanças, transformar de alguma forma a vida dessas mulheres é realmente transformador até para mim como profissional. E assim, é uma gratidão imensa ver um sorriso e uma felicidade nas minhas pacientes, né, que buscam esse olhar e esse acompanhamento. Doutora Rossana Suassuna, doutora, estamos, vamos dizer assim, no estado que temos o maior São João do mundo em Campina Grande.
Inclusive, o meu pai, Heraldo César, foi o criador há 40 anos dessa história. Mas esse efeito aqui ligado com a sanfona, ninguém quer ter, viu, doutora? Efeito sanfona, como fugir dele? E aí, doutora? Esse aí é um desafio, viu, É Fábio? um desafio, né? É um desafio, porque o efeito sanfona é nada mais do que você voltar ao seu peso inicial depois de um processo de emagrecimento, né? E assim, ninguém quer isso. Você fez todo um tratamento e voltar ao peso anterior. Então, por isso que precisa de acompanhamento. Existe o processo de acompanhamento para que a gente entenda que a manutenção de peso é um desafio. Não só perder, mas manter o peso. Então, existem algumas estratégias, né, que, aliado ao tratamento, precisa que o paciente enxergue que faz parte do tratamento. E uma delas é a atividade física, né? A atividade física. Eu costumo dizer que emagrecer, Fábio, precisa não só baixar o peso na balança, precisa perder gordura corporal. Então, perder gordura corporal associado à atividade física, a gente tem um olhar de construir músculo, né? De construir a musculatura. E a musculatura em si vai ser fundamental para a gente aumentar a nossa taxa metabólica basal, continuar queimando gordura no processo e evitar aquele chamado efeito sanfona. E a questão alimentar também, não posso deixar de falar, vai ser fundamental nesse processo, porque o acompanhamento com a nutricionista é parte do tratamento. Então, aliado a todo o contexto, precisa ter estratégias. Então, o paciente ele não pode fazer uso de uma medicação, por exemplo, e sem acompanhamento interromper essa medicação. Então, é esperado, né, que se o paciente está tendo controle da saciedade com o uso da medicação e ele para de repente, é esperado que ele volte a ter um apetite mais aflorado. Então, por isso a importância do acompanhamento, para ver se aquele paciente vai ter condições de fazer um desmame mais à frente ou vai precisar usar o tratamento por uso crônico, né? Então, existe, como eu falei, perfis de paciente. Então, esse olhar da atividade física, da alimentação e do tratamento medicamentoso são pilares para acompanhamento e fase de manutenção de peso. Doutora Rossana Suassuna, doutora, eu fiz uma bariátrica há 5 anos, tive o reganho de peso, no caso, durante a pandemia, foram quase 14 quilos que eu ganhei. Passei recentemente por um procedimento endoscópico, que é o plasma de argônio, e já perdi quase 13 quilos. Agora, doutora, eu não quero ficar como esse magrinho aqui, não, doutora. Às vezes, né, dizem, quando a pessoa está magro demais, ela já olha e diz, você está doente. Isso. Quando está forte, a mesma indicação. E aí, doutora, como encontrar esse equilíbrio? Exatamente, porque assim, a magreza também não é sinônimo, né, de saúde. O olhar que a gente precisa trazer foi essa fala que eu trouxe para você agora. No processo de emagrecimento, a gente tem que focar em perder gordura. E quando a gente foca em perder gordura e construir a musculatura, a gente faz um recomp na composição corporal do paciente. Então, a composição corporal do paciente precisa ser saudável. E se dá como? Construindo músculo, construindo musculatura. Então, esse olhar da transformação da manutenção de peso vai se enquadrar numa composição corporal saudável para aquele paciente. Então, a partir daí, a gente enxerga que a manutenção de peso, ela precisa ser saudável também, né? E se dá principalmente pelo contexto da manutenção de peso com construção muscular. Ou seja, é toda uma análise que hoje a visão, né, doutora, é toda multidisciplinar. Eu conheço muito bem, repito, o trabalho da doutora, inclusive já falando, frisando, que foi toda uma evolução que vimos com muita satisfação quando a senhora foi para a clínica própria, lá no Livimol. O Livimol, eu sempre costumo dizer, tornou-se um ambiente muito saudável, né? Nós temos ali diversas clínicas, grandes profissionais, e a senhora está lá. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da clínica, doutora. Sim, a gente está lá há um pouco mais de um ano, vamos fazer 2 anos ainda que estamos lá. Mas, assim, a clínica, ela é focada principalmente na área de nutrologia, né?
Então, dentro da nutrologia, a gente tem a abordagem para o paciente que precisa ter uma melhor orientação nessa questão da alimentação, e aí entra o contexto do emagrecimento, e todo esse olhar da nutrologia. Eu tenho um público mais específico também, que é um público mais idoso, o público menopausada, né? Então, as mulheres têm esse perfil também mais diferente, apesar de não ser um público mais evidente. Mas dentro da nutrologia a gente consegue transformar esse perfil num contexto mais de saúde e bem-estar. E dentro da minha clínica a gente tem a parte da nutricionista também, né, que faz esse controle comigo de acompanhamento. Como eu falei, é essencial, a nutrologia ela precisa andar com a nutrição. E até outras especialidades deveriam andar com a nutrição, né? Porque Verdade. A nutrição é essencial. Mas é essa abordagem. E dentro da clínica a gente tem algumas terapias, né, que facilitam e otimizam o tratamento dessas mulheres e desse perfil de público que nos procura. Aí, doutora Rossana, lá no Livimol é que andar que sexto fica a clínica? Andar. No sexto Sala andar. Sala 624. 624. E agora, já para frisar, vamos ressaltar também ao final que é um caminho extraordinário de comunicação. O Instagram da senhora, doutora, qual é? É @ doutora Rossana Suassuna. Pronto, @ doutora Rossana Suassuna. E de lá, obviamente, além da informação pública, também toda a interface para que se possa agendar uma consulta, ou seja, se comunicar direto com a doutora. Não é isso, doutora? Exatamente. Nesse ponto agora tem emagrecimento muito além do peso. Inclusive, esta é uma citação que a senhora faz no Instagram da senhora. Doutora, o que seria esse muito além do peso, especificamente? É o contexto de procura mesmo desses pacientes, porque dentro do contexto da obesidade, a gente precisa enxergar os fatores emocionais, psicológicos, comportamentais e até de traumas que existe por trás, né, do excesso de peso. Então, quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue acolher esse paciente. E aí, como eu falei, principalmente no contexto feminino, a gente tem aquele olhar da paciente que não consegue se olhar no espelho, com a autoestima baixa, né? O guarda-roupa muitas vezes está fechado uma parte, porque sabe que se for vestir aquelas roupas não vai conseguir, porque não vai caber. Então, todo esse olhar de direcionamento, a gente precisa acolher. Como eu falei, qual a dor desse paciente quando nos procura? O que é que incomoda mais essa mulher? O que é que a gente vai melhorar para que ela consiga se enxergar melhor, consiga viver melhor? Então, esse processo, muito além do peso, eu costumo dizer que é isso, Fábio. A gente enxergar o paciente por trás de um diagnóstico. Ele não tem um diagnóstico só de obesidade, mas a gente precisa enxergar integralmente essa paciente para poder acolher. A gente precisa acolher para tratar. Por trás de um corpo existe uma história, né? Então, esse olhar de quebrar esse diagnóstico para acolher essa paciente nos dá esse encantamento de consulta, de transformação, para que essa paciente ela busque e tenha qualidade de vida e bem-estar, que é o nosso principal objetivo. Por isso que, além do peso, a estética ela vai vir como processo do tratamento. Mas a saúde que o paciente ganha é muito além do peso. Então, isso é transformador na vida dos pacientes, com certeza. Doutora, muito interessante. Eu estava vendo pesquisas atuais, eu gosto muito de ler, de bem me informar. E, doutora, os eventos que ocorrem no mundo, que todos refletem na nossa vida, eu cito, por exemplo, a guerra nesse momento. As pessoas, de forma inevitável, estão vendo aquelas crueldades, enfim, mortes, adventos realmente tristes, e isso tudo impacta na ação mental, na ansiedade, por exemplo. Tem pessoas que já ficam pensando, vai começar ou já começou a Terceira Guerra Mundial, e colocam justamente isso em mente e passam a comer mais, a abrir mais a geladeira, a ficar mais preocupado. Doutora,
essa situação da obesidade, a gente não vê, apesar dos avanços, uma luz assim no fim do túnel. A gente só pensa que isso vai agravar. E aí, doutora? Exatamente. É um contexto de ansiedade envolvido por notícias, né? Notícias negativas, notícias pesadas, e o paciente que ele já tem esse contexto de ansiedade, ele acaba aflorando mais, né? Ficando mais evidente. E a ansiedade, o contexto do estresse, em alguns pacientes, Fábio, a gente consegue identificar esse perfil para o lado da compulsão alimentar, né? Não são todos, né? A gente tem o perfil da obesidade que não tem compulsão, mas o perfil do paciente ansioso, do paciente mais estressado, pode levar para a compulsão. E a impulsividade para a fome emocional, né? Que não é aquela fome fisiológica. E acaba procurando alimentos mais palatáveis, né? Os alimentos mais palatáveis que têm uma quantidade calórica mais evidente. Então, nesse contexto, a gente vai ter maiores casos de sobrepeso e obesidade, que é o que a gente enxerga no nosso dia a dia, mais evidente, porque a parte alimentar, como você trouxe, né? Está recheada aí à vista das pessoas. Mas, assim, enxergar pelo lado de que a gente conseguindo ter esse olhar mais cuidadoso para a questão alimentar, da qualidade da alimentação, a gente vai traçando caminhos mais, vamos dizer, assertivos, né? Por esse olhar. Doutora Osana, quando nós começamos a divulgar com certa antecedência essa nossa grande entrevista, perguntaram muito se a senhora atende a crianças e adolescentes, porque também é um público que está mais obeso. O ganho de peso, inclusive dizem que com a pandemia o Brasil proporcionalmente foi um dos países que mais se ganhou peso. Doutor, e aí, atende também as crianças que estão infelizmente obesas? Não, Fábio, o meu público hoje é adulto. Eu não atendo a parte de adolescente e criança, não. Então, eu realmente caminho para o colega, o endócrino pediátrico, que faz esse tipo de acompanhamento. Meu público hoje é o público adulto mesmo. Adulto. Isso. É porque, doutora, aí seria outra metodologia, outro estudo para esse público. Há uma diferença bem grande no atendimento, seria isso? Isso, porque é um público mais pediátrico, né? Então, eu deixo esse olhar mais para o especialista, o endócrino pediátrico, que pode investigar melhor esse contexto e tratar. Então, eu foquei mais na parte do paciente adulto. Aí seria, quando a senhora fala adulto, a partir dos 18 anos... Isso, exatamente, exatamente. A partir dos 18 anos é o público que eu... Eu tenho até um público com 17, mas é um público que tem entre 17 e 18 anos, a partir dessa idade é o público que eu costumo atender. Ô, doutora, esse público aí mais novo que a senhora falou, a maioria são mulheres, mas homens também a partir dos 17, 18 anos. Geralmente, quando chega na clínica, chegam só ou acompanhados da mãe, do pai, de algum familiar que diz, tem que ir, temos que tratar. E aí, doutora? Tem os dois públicos. Tem o público que vem acompanhado e tem o público que vem sozinho. O público que vem acompanhado eu até gosto, porque é um público que tem um apoio. Tem um apoio do lado. Quando você tem uma pessoa que está te apoiando, que está querendo que você siga um processo, ele torna-se mais leve, Fábio, torna mais fácil. Mas eu também tenho um público que vem escondido, que não quer que ninguém saiba, porque já se frustrou, teve frustrações anteriores várias vezes. Então, eu costumo até dizer a esse tipo de paciente, fique para você o seu tratamento, não diga a ninguém e comece o tratamento, faça tudo o que tem que fazer, se organize, é uma jornada, é um processo, que muitas vezes eu também tenho esse público que fez sozinho o processo e depois perguntaram o que essa pessoa fez. Porque vai ter muitas críticas, vai ter muitas pessoas dando pitaco no meio do caminho, tá? Mas eu costumo dizer sempre, você só vai sentir a crítica se você aceitá-la. Então, vamos tentar fazer dessa forma. Então, fica entre eu e a paciente. Entendi. E muitas vezes o resultado é maravilhoso da mesma forma. Então, tem esse olhar do apoio, que eu acho muito válido, quando as pessoas querem que a paciente realmente vá pelo caminho, ó, conta comigo, vai dar tudo certo. E tem um público que não. Mas dessa forma a gente consegue
que a paciente se motive com a ajuda do nosso acompanhamento, da nossa equipe, e no final das contas a gente tem muitos resultados positivos, graças a Deus. Doutora, quando a senhora tem filhos que estão em tratamento, por exemplo, com a senhora, mas tem os pais que não dão exemplo, estão ali muitas vezes diante de uma partida de futebol, vendo programa político, tomando cerveja, comendo sanduíche e ainda mais reclamando que os filhos estão obesos. E aí, doutor, é muito complicado estar num ambiente desse. Como fazer para blindar essas pessoas? Na verdade, os hábitos da criança é o hábito da família. Não tem como não ser, né? Mas, assim, são hábitos que a gente vai construindo desde a fase da infância, adolescência. Eu pego muitos pacientes com paladar infantil, Fábio, que vem com aquele paladar de comidas mais palatáveis, como eu falei, mais industrializados, mais embutidos. Não tem o hábito de comer saladas, verduras, frutas no seu dia a dia, mas algo que foi construído na infância. Então, é algo que a gente precisa realmente esclarecer e ter esse olhar de informação. O hábito da criança é o hábito da família. Não quer dizer que a criança não vá aprovar nenhum doce, não é isso. Mas o contexto da rotina alimentar da criança, ela precisa ser saudável. A criança ela precisa de nutrientes, né, para ter um crescimento, né, saudável. Então, esse olhar da alimentação é importante para o adulto que vai se formar seja um adulto saudável. Principalmente porque a obesidade, como eu falei, ela está crescendo não só no público adulto, mas no público infantil, né? E os riscos são os mesmos. O maior risco de um paciente infantil, paciente pediátrico ter diabetes, tem relação com mudança, com a questão dos hábitos, né? Com sedentarismo. Muitas crianças não brincam, não correm, não fazem nenhum esporte, eles estão sentados num videogame comendo, né? Então, o sedentarismo, assim como a alimentação, tem relação com o aumento de obesidade, principalmente nesse público infantil. Então, essa informação, né, é importante porque os pais eles têm responsabilidade pela criança. Então, o que a criança come, o pai oferece. Mas sempre ressalvo, né, não é a importância de ter um olhar restritivo, mas o olhar cuidadoso na alimentação de rotina e uma vez ou outra no final de semana abrir exceção, né, para a criança comer um doce, algo do tipo que ele realmente também fique feliz. Então, é a rotina que impacta, não a exceção de um final de semana ou uma alimentação esporádica, mas a rotina sim. Ô, doutora, nós já sabemos e parece-me já há pesquisas fundamentadas sobre o jejum intermitente. Inclusive, eu tive lendo ultimamente, as comprovações, vamos dizer, científicas já são até grandiosas. Aí eu pergunto, a senhora vê também, dependendo de cada caso, né? Os casos eles são muito particulares, depende de uma análise muito criteriosa, mas a senhora é a favor do jejum intermitente para alguns casos, para algumas situações, uma vez analisadas? É um jejum intermitente que precisa ser avaliado de acordo com o perfil de cada paciente. Tem paciente que não tem indicação de jejum intermitente, né? Por exemplo, um paciente diabético, né? Então, assim, esse olhar do jejum é uma janela terapêutica importante, tá? Se for acompanhado. Eu sempre gosto de frisar que se você fizer um jejum intermitente tendo alguma organização na sua rotina alimentar, já é um jejum intermitente. Vou citar um exemplo, Fábio. Se o paciente ele janta mais cedo, vamos supor, 7 horas da noite, e ele estende um pouquinho o horário do café da manhã, por exemplo, para 9 horas, ele já fez um jejum de 14 horas. Verdade, doutora. Tá? Realmente. Então, nesse olhar, a gente consegue ir adequando de acordo com o perfil de cada paciente. Não é algo que precisa ser instalado também de uma hora para a noite. Mas a gente precisa intercalar isso no dia a dia do paciente para que isso seja válido para ele consiga adequar isso na sua rotina e que isso seja válido no processo para que ele consiga ter esse olhar da alimentação noturna, que precisa ser mais cedo, porque o pico de insulina é maior à noite. Então, quando a gente come refeições mais calóricas à noite, a gente ativa o pico de insulina para acúmulo de gordura, principalmente.
Então, eu sempre costumo orientar o jejum iniciando dessa forma, porque o paciente ele consegue ter controle e, se possível, aumentar a quantidade de horas. Mas nem sempre isso é válido. Mas quando o paciente consegue enxergar essa rotina que eu estou lhe falando, ele já tem benefício no processo de perda de gordura, tá? E o jejum, ele não é só para perda de gordura. Ele tem vários benefícios metabólicos para o paciente. Mas existem perfis e perfis de paciente para ter indicação do jejum. Doutora, uma informação de muita relevância, né? Quer dizer, veja mesmo, como eu frisei desde o início, a doutora Rossana Suassuna é realmente extraordinária quando de todas essas sistemáticas ligadas com a saúde e o bem-estar. A senhora falou e ressaltou muito bem. Em vez de dizer logo, vai ficar 24 horas, 48 horas, né, no jejum intermitente, você pode equacionar os horários sem mudar praticamente a rotina e ali você já está fazendo o que é necessário, não é, doutora? Isso, exatamente. Eu tenho vários pacientes que até hoje começou o tratamento há 2 anos atrás, por exemplo, e até hoje tem se dado com essa questão do jejum intermitente dessa forma. Então, algo que fez e trouxe bastante benefícios para ele no contexto geral de saúde, até de disposição. Porque se você dorme também, você come mais cedo, você tem uma noite de sono mais reparadora, porque você não está fazendo o processo digestivo na hora do sono, tá? Então, você dorme melhor. Então, você janta mais cedo, dorme melhor, acorda mais disposto ao círculo. Tá, Fábio? Então, isso é um processo de construção. Mudança de hábitos vão sendo enquadradas dentro do perfil de cada paciente. Doutora, eu vou ter que olhar para essa tela, eu confesso, doutora, eu já estou até com medo aqui. Diz aqui, alimentos inflamatórios que você deve evitar. Doutora, é uma tentação, literalmente. Eu, depois do procedimento que eu fiz, quero agradecer até a toda a equipe do doutor Eduardo Pachu e mais precisamente ao doutor Edgar Tagino, que fez o procedimento endoscópico, plasma de argônio. E doutor, essa semana, aí sempre indo na padaria, quando eu vi o refrigerante ali, doutora, é uma tentação. Eu ainda abri lá aquela geladeira, aquele freezer, e olhei assim, eu digo, não, eu vou pegar um só para arrotar, porque é bacana também arrotar com refrigerante. Mas, doutora, me segurei, orei, fechei lá e saí sem o refrigerante. Mas, doutora, não é uma tarefa fácil para ninguém no mundo. E aí, doutora? É verdade, não é uma tarefa fácil, né, Fábio? Principalmente quando a pessoa já tem esses hábitos de consumir esses tipos de alimentos, né? Mas eu costumo dizer que dentro de um processo de acompanhamento, você não fazer a restrição total de início é o melhor caminho. Você precisa acrescentar. Por exemplo, se você só tem hábitos de comer esse tipo de alimento, você vai acrescentando uma fruta, vai acrescentando uma verdura, um legume no seu dia a dia. E isso vai fazendo com que a sua alimentação no dia a dia seja mais nutritiva, Fábio. Então, nesse olhar, a gente consegue enxergar dessa forma. Por quê? Se eu disser para um paciente que ele não vai poder comer mais um hambúrguer, que ele não vai poder comer mais um doce, ele vai ter um processo tão restritivo que quando ele voltar a comer, ele vai voltar a comer compulsivamente. Verdade, tá? doutora. Então, a gente precisa enxergar mudanças, como eu falei, mais direcionadas, com equilíbrio no processo, acrescentando alimentos mais saudáveis no dia a dia. E isso vai trazendo inclusão de nutrição, né? Porque, como eu falei, um paciente que está em acompanhamento, ele precisa comer certo, comer com qualidade nutricional. E esses alimentos aí não têm qualidade nutricional. Ele tem muita caloria, mas caloria vazia, tá? E no processo de emagrecimento, você precisa estar nutrido. E isso você vai adquirir na alimentação, tá? Entendi.
Ô, doutora, quer dizer, praticamente incluindo, a partir de uma análise que a senhora faz para cada paciente, incluindo saudáveis, Isso. para gradativamente ir diminuindo os inflamatórios, vamos dizer assim. Isso. Seria esse o paralelo, né? Exatamente. É um processo de trabalho de substituição. E acrescento esses alimentos mais saudáveis no dia a dia do paciente. Então, isso vai fazendo uma lógica de reeducação, porque o propósito é a reeducação alimentar do paciente e não a restrição. A partir do momento que a gente vai reeducando esse paladar, muitas vezes eu tenho uma paciente muito antiga, inclusive, que ela tinha um paladar mais infantil, mas ela não conhecia o gosto de certos tipos de alimento, porque ela não tinha o hábito de consumir. A partir do momento que ela começou a consumir esses alimentos, ela criou o hábito de ter esses alimentos mais saudáveis no dia a dia de rotina dela. Hoje ela consome perfeitamente, Fábio. Então é esse olhar que a gente precisa ter de reeducação e construção de hábitos para que a gente consiga enxergar na frente saúde e nutrição no processo de emagrecimento. Doutor, as ações genéticas nessa história, por exemplo, no caso da minha família, somos em 4 irmãos. A gente sempre pressupõe, por exemplo, eu e o meu irmão, são 2 casais, eu e meu irmão tenho mais, vamos dizer, a genética puxada para a mamãe, que era um pouquinho forte. Já as minhas 2 irmãs é uma coisa incrível, é a genética de papai, ou seja, sempre com aquele corpo definido. Papai, com 95 anos, ele sempre costuma dizer que há mais de 70 anos que ele tem o mesmo peso. Como é que a genética se enquadra nessa história toda? A gente, como falou, né, a obesidade tem várias causas, né, vários fatores envolvidos, e um deles é o processo da genética. Mas, assim, o contexto da genética ele tem relação principalmente com o contexto alimentar. Um paciente que é mais direcionado para o quadro de obesidade, ele tem mais fome. Ele não se sacia com menos comida. Então, esse olhar da fome, da saciedade envolvida, tem relação com o contexto genético. Tá? Então, por esse olhar da doença, tem o olhar da obesidade. Então, por exemplo, esse contexto a gente precisa enquadrar no tratamento também. Porque um paciente que não fica saciado com a quantidade X de alimentação, ele precisa comer mais em excesso. Então, ele não tem controle disso, certo? Então, se ele não tem controle disso, a gente tem um direcionamento da genética envolvido também nesse controle. Ou seja, a análise hoje, creio que até os exames, doutora, lembrando dos exames que estão cada vez mais aperfeiçoados, usando inclusive da inteligência artificial. Quando a senhora, dependendo do caso, passa os exames para poder iniciar o tratamento, hoje já entra algum exame bem específico que volte-se para o lado do DNA ou da genética. Há mudanças nesse sentido também, doutora? Não necessariamente a gente consegue enxergar nessa parte de exames, essa parte genética, né? Como eu falei. Existem exames mais profundos, mais para frente, mas a gente não faz na nossa rotina de atendimento hoje, né? A gente consegue investigar um padrão mais inflamatório pelos exames, a parte nutricional, a parte hormonal. Então, alguns direcionamentos que quando a gente ajusta a nível de exames, a gente consegue enxergar uma evolução também benéfica no tratamento. Essa parte de teste genético, a gente tem teste genético para a parte alimentar, para a parte de alergias e tudo mais, que possam influenciar no dia a dia de consumo alimentar mesmo do paciente. Certos alimentos não fazem uma boa digestão, por exemplo. Esse contexto pode influenciar também na questão de empachamento, dificuldade de digestão de certos alimentos. Então, isso pode dificultar também o processo, né? No contexto que eu digo assim, o paciente precisa tomar algum medicamento que já age a nível de esvaziamento gástrico. Então, o paciente não tem uma boa digestão com certos alimentos, então acaba influenciando todo o processo. Mas no contexto de tratamento mesmo, de exame laboratorial mesmo, eu não peço essa parte genética. A gente avalia pela parte laboratorial a nível de hormônio e nutrientes, a parte direcionada que sim tem influência no processo do tratamento.
Muito interessante. Doutor, agora diz aqui, atitudes que ajudam a emagrecer. Se falarmos isto para várias pessoas, as pessoas vão dizer, tome vergonha, crie responsabilidade, vá caminhar e feche a boca. Mas, doutora, não é bem assim não, né, doutora? Conselhos vagos, né? Verdade. E aí, doutora, que conselhos a senhora daria? Esses conselhos vagos de vá comer melhor, se exercite, são conselhos mais vagos, né? Mas assim, se o paciente já tentou, né, por conta própria, se alimentar melhor, atividade física, e não teve o resultado, né, que a maioria das vezes os hábitos não são suficientes, como a gente já ressaltou aqui, né, Fábio? Então, a gente precisa procurar um acompanhamento mais especializado. Mas, além do tratamento especializado com um profissional que trate a obesidade, a gente tem alguns pilares que ajudam o paciente a emagrecer, né? Tem um contexto alimentar, que eu já falei, inclusão de alimentos mais saudáveis acaba ajudando nesse processo também, no dia a dia, né? Tirando mais a quantidade calórica de certos alimentos industrializados no dia a dia, embutidos, açucarados, né? Bebidas alcoólicas também está no rol, né, desses alimentos mais calóricos. Então, assim, o pilar da alimentação, o pilar da atividade física, do acompanhamento profissional e também do sono, tá? Um pilar aqui que eu diria que é top 3 é o sono. Se você não dorme bem, você tem dificuldade de emagrecer, viu, Fábio? Muito interessante. Tem. E eu tinha muito antes a chamada apneia do sono, né? Que está dentro das relações da obesidade, não é, doutora? A privação do sono tem relação com desregulação hormonal, né? Então, principalmente alguns hormônios que te dão mais saciedade no dia a dia, vou citar o exemplo da leptina, te dá mais saciedade, tem um controle melhor do teu apetite, ela tem essa desregulação com a privação do sono. E aí, preste atenção, se você não dorme bem, no outro dia você está procurando impulsivamente comidas mais palatáveis, tá? Verdade. Então, tem total relação. Então, se você quer melhorar esse contexto do processo de emagrecimento, tem que dormir bem. Não só as horas de sono, 7 a 8 horas de sono, mas o horário que você dorme também tem impacto nessa relação, né? O horário de dormir, deitar mais cedo, até as 23 horas, seria o ideal. Doutora Rossana Suassuna, dando uma entrevista maravilhosa. Doutora, quando eu decidi, há anos atrás, fazer a bariátrica, o que eu mais encontrei foram pessoas negativas, que diziam, não faça, tu vai morrer, tenha cuidado, feche a boca, vá caminhar. Aquela história, como sempre, eu fico pensando, o mundo também é muito carregado de inveja. As pessoas têm inveja também de quem emagrece e fica em bom estado de saúde, doutora. E aí, doutora? Eu creio que sim, né? A inveja está por todos os lados, né, todos Fábio? Os lados, né, doutora? Eu creio que sim. Então, por isso que tem um público que não diz a ninguém. É verdade. Que está em tratamento, mas ninguém sabe, né? Diga assim, não precisa nem dizer que está em tratamento, viu? Faça seu tratamento certinho, vai emagrecer, vai melhorar a composição corporal, todos os parâmetros de saúde e tá tudo bem. Ganhou saúde é o mais importante, o propósito fundamental é esse. Mas tem, viu, Fábio? Essa é a base. Tem, não, eu não tenho dúvida disso daí, tanto que os médicos na época diziam exatamente a leitura precisa da senhora. Fábio, só fale assim, tipo, para a esposa, um familiar direto, deixe que as pessoas venham anotar e, de repente, não cite nem o que aconteceu. Procure a sua saúde e bem-estar, que é o que interessa, né, doutora? Exatamente. O que interessa para você, né? O que te faz bem, o que melhora a tua saúde, tua autoestima, como você vai se sentir em paz. Pronto. Então, isso é o importante, né? Eu sempre digo isso. Esse propósito do paciente que me procura é um paciente que não está bem. Então, ele quer melhorar alguma coisa. Então, muitas vezes, as críticas acabam atrapalhando o processo, né? As críticas não construtivas. E aí, é melhor realmente não aceitar e seguir em frente, que é o principal objetivo dele, melhorar. Então, é o propósito. Estamos ao vivo, agradecendo a todos da Dr. Place, ao podcast Mais Vida, entrevistando hoje uma entrevista esclarecedora, sensacional, com a grande especialista,
posso dizer, em todas as sistemáticas ligadas com obesidade e o emagrecimento, a doutora Rossana Suassuna. Doutora, os protocolos injetáveis e suas finalidades. Hoje houve também, vamos dizer assim, uma evolução muito grande, tecnológica, a nível também de produtos, na área dos injetáveis. Como é que a senhora vê tudo isto? Isso. Principalmente a parte que a gente prega lá na clínica é a parte das terapias nutricionais, minerais e antioxidantes, né? Porque hoje a gente sabe que o consumo alimentar, mesmo pela parte da alimentação saudável, a gente ainda não consegue otimizar esses nutrientes que a gente precisa no nosso dia a dia, porque o nosso solo é muito pobre, né? Então, a alimentação em si não consegue trazer os nutrientes que a gente precisa no nosso dia a dia. E a otimização dos injetáveis veio justamente para isso. Então, o paciente também que ele tem algum processo digestivo dificultoso, né, tem uma constipação intestinal, ele não absorve bem a parte nutricional pelas cápsulas, né? E aí, quando a gente pega um paciente por esse perfil, um paciente também que tem níveis muito baixos, né, de alguns exames, de alguns nutrientes que precisam estar ótimos, eu sempre digo assim, o que para você é bom, você precisa otimizar sempre, né? Então, essa parte nutricional pela parte dos injetáveis, eles acabam otimizando a absorção, né? Então, a absorção é total, é por via intramuscular, né? Tem a parte venosa também. Então, dentro desse contexto, a gente quer otimizar o resultado dos pacientes. E muitas vezes a gente otimiza numa aplicação, né? Então, é mais fácil a absorção e o resultado que a gente almeja pregando essa parte da terapia injetável. Doutora Rossana, nós estamos chegando praticamente no final, repito, dessa conversa maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que o programa, como sabemos, não acaba nunca. Daqui a pouco, no YouTube, em Dr. Play Saúde, você poderá, de forma pública, assistir novamente, compartilhar, recortar trechos e publicar nas suas redes sociais. E aí iremos contribuindo para salvarmos vidas. A tecnologia aliada aos procedimentos do emagrecimento. Eu acho que hoje, doutora, está cada vez mais vinculada de forma, lógico, muito interessante à tecnologia e à saúde. E eu tenho certeza que a senhora, muito globalizada, muito atualizada, está usando desses artifícios. Eu queria que a senhora falasse sobre a tecnologia e em que ponto está impactando, vamos pensar positivamente, no trabalho todo tão complexo da obesidade? Isso, eu diria que a tecnologia aliada à ciência, né? Com certeza. Então, a ciência trouxe um arsenal de medicamentos hoje muito potentes que ajudam a mudar a história natural da doença, né? Então, pacientes que sofrem com a doença, a gente, quando tem essa parte medicamentosa hoje, que mudam a história natural das doenças, a gente acaba impactando no preconceito também, que existe, né? E mais pessoas podem ser beneficiadas com o tratamento. Então, esse é o principal objetivo. E dentro desse arsenal, nós que tratamos obesidade, que temos esse público, a gente só tem a comemorar, né, Fábio? Só tem a ficar feliz com cada vez a ciência evolui mais, né? Com esse objetivo e com esse propósito. Então, é gratificante trabalhar nessa área de atuação. Eu fico muito feliz, honrada e grata, né, de poder contribuir de alguma forma e muito feliz, porque a ciência só vem avançando. E as medicações que a gente tem hoje no mercado são muito seguras, porque para um medicamento ser aprovado para o contexto da obesidade, ela já passou por vários testes, né? Então, são medicamentos seguros, mas volto a dizer, todo medicamento, ele pode ter efeito colateral, né? Um medicamento para pressão, um antibiótico, qualquer medicamento pode ter efeito colateral. Então, a importância do acompanhamento médico é essencial, é fundamental para que o paciente ele sinta-se seguro. Todo paciente meu tem meu contato pessoal, viu, Fábio? Que coisa bacana. Todo doutora. paciente meu tem meu contato pessoal, porque ele precisa estar seguro
daquele tratamento, por que foi prescrito para ele e se ele tem alguma dúvida, ele vai falar com a médica, tá? Porque esse é o perfil do paciente que ele vai sentir seguro no tratamento para que ele consiga ir mais além, né? Acolher para tratar e, a partir daí, junto com a ciência, a gente melhorar cada dia mais esse contexto de saúde. Doutora Rossana Suassuna, eu quero agradecer imensamente a presença da senhora. Eu costumo dizer, doutora, além de ser um conhecedor, um fã, um entusiasta do trabalho que a senhora realiza, e falo isso com muita propriedade, já foram muitos médicos entrevistados, eu tenho até o número, a senhora é entrevistada de número 546 que eu estou a fazer nesses mais de 4 anos dedicados à saúde, e eu posso dizer, repito, com total evidência e certeza, a senhora é uma grande mulher, uma excepcional médica, Fábio. E as palavras finais da senhora. Isso, eu quero agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, já estivemos juntos no outro momento. Verdade. Mas, mais uma vez, pelo convite, Fábio, porque quando a gente traz essa informação, a gente dissemina a informação, e essa informação de qualidade, de saúde, chega às pessoas, a gente consegue impactar de alguma forma, né? E eu sempre prezo trazer esse olhar, tanto nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, e aqui novamente ressalto a importância de um estilo de vida saudável, né? Que o paciente ele se sinta bem, independente do diagnóstico que ele tenha, mas assim, o olhar da história do paciente, a importância de acolher esse paciente para que ele possa seguir o seu caminho mais leve. E eu prego sempre a mudança do estilo de vida, de bem-estar, de saúde, para que isso impacte positivamente na vida das pessoas. Então, esse é o meu principal propósito, né? Como médica, como ser humana, de alguma forma impactar positivamente na vida das pessoas. E sou muito grata, mais uma vez, pelo seu convite, viu, Fábio? Fico à disposição. Muito obrigada. Doutora, vamos ressaltar, só para encerrar, o endereço da clínica e o Instagram, para que todos possam ter esse benefício de ter na vida das pessoas a senhora como grande médica que é. Obrigada. Nós localizamos no Live Mall, no Shopping Live Mall, no Retão de Manaíra, 6º andar, né? Sala 624. E para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, nas redes sociais é @DRA Rossana Suassuna. @DRA Rossana Suassuna, e lá vocês terão todas as informações. Agradecendo a todos, é mais um podcast, acompanhem, repito, através das redes sociais aqui da Dr. Play, e fiquem todos com Deus.